O que que o varejo ganha compartilhando os dados contigo, né, ou com o seu negócio? Por mais que seja algo trivial, a gente percebe que é o primeiro ponto que impacta. O varejo geralmente tem receio que você vai utilizar aqueles dados numa mesa de negociação com ele vai utilizar aquilo para falar que ele está fazendo mais dinheiro do que você, então você vai reduzir uma condição comercial, vai piorar um prazo, ou seja, de alguma maneira ele entende que ele corre um risco em compartilhar aquilo contigo. E esse risco ele é fomentado ou por experiências passadas negativas com a sua própria companhia ou com outras companhias e ele acaba colocando todo mundo no mesmo bloco. Como que a gente começa a quebrar isso? Primeiro, é dando clareza para ele qual é o trabalho e qual é o modelo de plano que você quer desenvolver. Olha, eu estou aqui para desenvolver um plano em conjunto, eu tenho algumas estratégias que, na minha opinião, fazem sentido para mim, talvez vão fazer sentido para você, mas para dar o próximo passo, eu preciso do mínimo de informação. E um pouco do que foi falado no início, pelo Sodré, pelo Adriano, no sentido de, olha, começa com um plano mais simples, depois você vai evoluindo. Na relação com o cliente é a mesma coisa. O que que é o ideal? Eu começo com uma pequena base de dados, com alguns pontos críticos que podem agregar para o meu plano. A partir do momento que eu recebo esses dados, eles são mais críticos, ele agrega para o plano, e eu mantenho a fidelidade do meu discurso, lembra um pouquinho daquela fala da proposta de valor? Olha, eu tenho que entregar, eu tenho que me comprometer com aquilo que eu prometi. Então, eu me comprometo com os dados que eu utilizei e eu devolvo para o cliente falando: olha, isso aqui só foi possível por conta daqueles dados que você me deu. A partir do momento que ele começa a perceber isso na prática, ele ganha confiança e fala: opa, para essa indústria eu vou compartilhar os dados, eu vou colaborar os dados, eu vou avançar. E aí, um ponto muito específico, já que você foi varejo, mencionou o varejo, existe um esforço de algumas pessoas importantes, alguns think tanks de varejo, como o SA Varejo, como o Sérgio Alvim, trazendo muito para os varejistas, falando: olha, é importante você ter uma visão mais colaborativa, compartilhe os dados com a indústria. Então, você também pegar esses casos, esses cases de sucesso com os varejistas e utilizar, falando: olha, isso aqui está funcionando muito bem porque existe uma troca de informações entre essa indústria e esse varejo, isso também estimula o varejista a compartilhar. E por último, para Uhum. encerrar, vamos lembrar que existem algumas ferramentas de mercado para isso também. Às vezes você pode, no primeiro momento, contratar um plano básico da ferramenta, como Scantec, como a própria Nielsen, como a NeoGrid, usar essa base de informações, rodar um plano, mostrar para ele que funciona e depois falar: olha, agora a gente pode abandonar isso e passar a receber diretamente os dados de você.